Capítulo 126. Efi. Nepis encarou por alguns momentos, depois virou a cabeça para Cassia e disse, siga atrás de nós. Os três se aproximaram cautelosamente da entrada da torre e ficaram lá, incertos sobre como deveriam prosseguir. Em suas mentes, havia dois desfechos para essa situação inesperada. A misteriosa jovem acabaria sendo uma desperta local. Nesse caso, todos os seus problemas seriam resolvidos. Se o desperto encontrasse um grupo de adormecidos nas áreas selvagens do Reino do Sonho, era costume guiá-los à cidadela humana mais próxima. Claro, exceções aconteciam, mas em geral, os despertos se esforçavam para cuidar dos adormecidos. Nesta terra alienígena, os humanos tinham que se unir. Não era apenas uma obrigação moral, mas também de seu próprio interesse. 2. A estranha se revelaria uma criatura do pesadelo. Nesse caso, eles teriam uma luta difícil pela frente. Como o rank e a classe do inimigo eram desconhecidos, era impossível prever o resultado. Eles só tinham que arriscar. Respirando fundo, Sun-Yi seguiu Nepis para a escuridão fresca da torre. Imediatamente, o cheiro apetitoso de carne assando atingiu suas narinas. Seu estômago roncou. Droga! Antes que Sun-Yi pudesse reagir, um pedaço de osso voou perto de sua cabeça e atingiu a parede com força suficiente para se estilhaçar em pedacinhos. Tardiamente, ele levantou o fragmento da meia-noite e assumiu uma postura defensiva. Mas era um pouco tarde demais. A jovem mulher já havia sido alertada de sua presença. Erguendo a cabeça, ela mostrou os dentes em um largo sorriso e murmurou, tem alguém se escondendo nas sombras? Por que não saem para brincar? Sua voz era profunda, esfumaçada e tinha um tom rouco. Mas o que mais importava era que ela estava falando na língua humana. Ela era humana. Provavelmente. A estranha ainda estava sentada de forma relaxada, mas Sun-Yi não deixou de perceber a tensão sutil em seus músculos esculpidos. Ele não tinha dúvidas de que a suposta desperta poderia explodir em um turbilhão de violência a qualquer momento. Era melhor não provocá-la. Olhando para Nepis, ele seguiu seu exemplo e fez sua espada desaparecer. Então, os três hesitaram em dar um passo para dentro do círculo de luz projetado pela fogueira. A jovem mulher olhou para eles com surpresa e arqueou as sobrancelhas. Humanos? Inesperado. Então ela sorriu e balançou a cabeça. Ah, onde estão meus modos? Com isso, ela se levantou levemente. O tecido branco de sua túnica se moveu um pouco, revelando ainda mais de suas coxas tonificadas e poderosas. Sun-Yi piscou. Ele presumiu que a estranha fosse alta, mas só agora percebeu o quão imponente era sua verdadeira altura. A mulher era consideravelmente mais alta até mesmo do que Nepis, sem falar em Sun-Yi, com seu físico robusto, pele oliva e armadura arcaica, ela parecia uma deusa antiga. Entortar o pescoço para olhá-la nos olhos era meio irritante, embora. Mas Sun-Yi não tinha escolha. Se ele apenas olhasse para frente, sua linha de visão cairia diretamente em suas formas curvilíneas. A jovem mulher, enquanto isso, limpou o rosto sujo com o antebraço e fez um gesto em direção ao fogo. Aqui. Você gostaria de se sentar? Apesar do convite educado, eles hesitaram. Depois de vários segundos de silêncio constrangedor, Nepis finalmente deu um passo à frente e fez a pergunta que estava atormentando os três. Com a voz tensa e cheia de emoção reprimida, ela disse cautelosamente, Você é humano. A estranha a encarou com uma expressão vazia e piscou algumas vezes. O que mais eu seria, um cavalo? Com isso, ela jogou a cabeça para trás e riu alto, divertida com a própria piada tola. Nepis e Sun-Yi se entreolharam, confusos sobre o que fazer. Enquanto isso, a jovem mulher riu mais algumas vezes e os olhou com faíscas de alegria dançando nos olhos. Claro que sou humana. Por que vocês estão perguntando? De qualquer forma, venham sentar. Meu pescoço está cansado de olhar para baixo, para vocês. Com isso, ela se sentou perto do fogo e assumiu uma pose relaxada. Nepis, Sun-Yi e Cassia finalmente se aproximaram e se ajoelharam nas pedras, olhando para a garota alta com chamas famintas ardendo em seus olhos. Ela os examinou e, em seguida, franziu um pouco a testa. Não vi vocês por aqui. São novos? Nepis confirmou com um aceno. Sim. Acabamos de chegar à cidade. Ela estava tentando muito agir como uma pessoa normal e equilibrada. Parecia que suas inúmeras tentativas de melhorar suas habilidades sociais não foram em vão.
Se Sun-Ni não soubesse o quão desajeitado e desastrado era o estado natural de Nep, ele não teria desconfiado de nada. A jovem mulher sorriu. Nesse caso, meus pesames. Esperem. Vocês sobreviveram por 2 meses inteiros no labirinto. Ela subiu e os olhou com um novo respeito. Isso é uma verdadeira façanha. Parabéns. Nepis hesitou por alguns segundos e, em seguida, disse, eu sou Nepis, e estes são meus companheiros, Cassia e Sunles. Somos adormecidos que vieram para cá durante o solstício de inverno. A jovem mulher deu-lhes um sorriso largo e amigável. Prazer em conhecê-los. Eu sou Efi. Bem, pelo menos é assim que as pessoas me chamam. Eu também sou uma adormecida. Sun-Ni franziu a testa. Então a bela gigante não era uma desperta, apenas uma adormecida como eles. Estranhamente, ele não se lembrava de tê-la visto na academia. Ainda assim, impaciente demais para permanecer em silêncio, ele se inclinou para a frente e perguntou, você é do castelo? Tem pessoas morando lá, certo? Hefi olhou para ele. Em seus olhos, havia um indício de uma estranha emoção. Parecia quase como pena. Ponto. Realmente, há pessoas morando no castelo, sim. Nepis e Sun-Ni trocaram olhares animados. Então, Estrela da Mudança perguntou cautelosamente, você pode nos levar até lá? Hefi deu de ombros. Claro, sem problemas. Vocês têm fragmentos. Sun-Ni piscou. O que fragmentos de alma tinham a ver com isso? Eles haviam recuperado 2 daquela estranha pedra que ele havia matado na base da muralha. Ela ia pedir pagamento. Nepis pegou os fragmentos de alma e os mostrou à garota alta. Temos 2. Hefi suspirou. Só 2? Bem. É melhor do que nada, eu acho. Guardem-nos. Vocês precisarão deles mais tarde. Ainda sem entender completamente o significado de suas palavras, Estrela da Mudança hesitou e disse, incerta. Estávamos esperando chegar à cidadela e acessar o portal o mais rápido possível. Quanto tempo vai demorar? A jovem mulher os encarou por um longo tempo e, de repente, se curvou em um ataque de riso histérico. Ela riu tanto e tão intensamente que logo apareceram lágrimas nos cantos dos olhos. Desagradavelmente surpresos, os 3 adormecidos olharam para ela em choque. Nenhum deles entendeu o motivo desse comportamento bizarro. Ela está louca. Sun-Ni franziu a testa, reavaliando a situação. Anteriormente, a garota local parecia ser apenas um pouco excêntrica. Mas talvez houvesse mais nisso. O riso de Efi parou tão abruptamente quanto começou. Enxugando as lágrimas, ela balançou a cabeça e disse em um tom estranho, desculpem, pessoal. Eu não pude me conter. Por favor, perdoem minha falta de educação. Então, ela endireitou as costas. Olhou-os seriamente nos olhos e disse, eu posso levá-los ao castelo, mas não há portal lá. Na verdade, não há saída alguma deste inferno amaldiçoado. Eu mesma já estou presa aqui há 3 anos. Então, bem-vindos à Cidade Sombria, eu acho. Abandonem toda esperança, ó vós que entrais aqui, e tudo mais. Capítulo 127. Abandone toda a esperança. Atordoados pelas palavras dela, os 3 encararam a jovem com rostos pálidos. Sun-Ni sentiu algo frágil e precioso se despedaçando em seu coração, perfurando com uma sensação quase física de dor. Não. Não, isso não pode ser. Simplesmente não podia ser verdade. Como poderia? Como poderia tudo isso ter sido em vão? Como todas as suas esperanças, sonhos e desejos poderiam ser destruídos com apenas algumas palavras? Como era possível? Em algum lugar ao lado dele, Cassia de repente disse em voz baixa, o que você quer dizer com não haver portal? Hefi deu de ombros. É bem simples, na verdade. Sinto muito ser eu a lhe contar isso, mas lá no fundo você já deve ter percebido. Não é? A Costa Esquecida. Não é realmente um lugar onde humanos deveriam sobreviver. É por isso que você nunca ouviu falar de algo assim na escola ou na academia. O rosto de Sun-Ni se contorceu de raiva. Claro. Claro, a resposta estava sempre ao seu alcance. Ele era apenas muito ingênuo e tolo para entendê-la. O reino do sonho era vasto e estranho, com a maior parte de suas regiões pouco exploradas pelos humanos. No entanto, havia pelo menos uma pequena quantidade de informações disponíveis sobre elas. Algumas estavam até mesmo totalmente sob controle humano,
com grandes cidadelas como bastião proporcionando abrigo a centenas de milhares de despertos. E ainda assim, quando ele chegou à praia esquecida pela primeira vez, Sun-Ni não reconheceu nenhuma das características únicas deste lugar. Na época, ele pensou que a culpa era de sua educação fragmentada. Ele deveria ter percebido a verdade quando, nem Nepis nem Cassie conseguiram ter sucesso onde ele falhou. Porque uma região tão única como essa seria totalmente desconhecida. A explicação mais lógica seria que ninguém jamais retornou deste abismo mortal ao mundo real para contar aos outros sobre ele. Que tolo ele era. Apenas algumas semanas de vida confortável na academia e ele havia se esquecido completamente de que o mundo nunca jogava limpo com pessoas como ele. A verdade sempre foi pior do que suas piores expectativas, então por que desta vez seria diferente? O mundo era um predador que sempre esperava uma oportunidade para devorá-lo. Por que ele esperaria algo diferente? Um gosto amargo familiar apareceu em sua boca. Enquanto isso, Hefei continuou em um tom gentil. Há cerca de 15 anos, um grupo de adormecidos poderosos e desesperados conseguiu chegar a esta cidade e reivindicar o castelo para si. Não porque havia um portal, mas porque era o único lugar que poderia mantê-los seguros. Pelo menos por um tempo. Desde então, algumas pessoas sortudas ou habilidosas encontrariam seu caminho até o castelo a cada solstício, apenas para ficarem presas aqui com o resto de nós. Nepis estava sentada em silêncio, com apenas os punhos cerrados traindo a tempestade de emoções que fervilhava em seu coração. Cassie estava lidando com a notícia pior do que os dois, no entanto. Afinal, foi sua visão que os levou a essa armadilha. O rosto dela estava pálido como a morte, com uma expressão de dor e choque contorcendo suas delicadas linhas. Fechando os olhos, ela sussurrou, mas isso não é justo. Hefei olhou para ela com pena. Então, soltou uma risada, sorriu sombriamente e disse, quando é que algo foi justo? Ela estava certa, é claro. A justiça não existia realmente fora do reino etéreo da imaginação humana. Sun-Li aprendera essa lição muito tempo atrás. Enquanto ele se afundava em seu desespero, indignado, o sorriso de Hefei de repente perdeu seu tom sombrio e se transformou em um sorriso alegre novamente. Inclinando-se um pouco para frente, ela disse, mas nem tudo é ruim. Pelo menos vocês me conheceram. Vocês têm muita sorte, de verdade. Se não tivessem encontrado uma local, já estariam mortos. Nepis encarou-a e perguntou com um tom neutro, é? Por quê? É isso? Seu jeito desajeitado de falar estava de volta em toda sua glória. Hefei suspirou. A cidade sombria é, ao mesmo tempo, o lugar mais seguro na costa esquecida e também o mais mortal. É seguro porque nenhum monstro marinho pode atravessar o muro, muito menos chegar ao castelo. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais perigoso do que o labirinto, porque quase todas as criaturas do pesadelo aqui são do posto caído. Sun-Ni piscou, sentindo um calafrio frio percorrer todo o seu corpo. As criaturas caídas eram incomensuravelmente mais poderosas do que as despertas. Humanos dormentes como eles não tinham negócios lutando contra estes últimos, muito menos os primeiros. Um demônio desperto já era mais do que eles podiam enfrentar sem recorrer a invocar um verdadeiro terror das profundezas do mar amaldiçoado. Algo muito mais poderoso do que o demônio carapaça simplesmente os exterminaria da existência em questão de segundos. Lembrando-se das inúmeras formas que se moviam pelas ruínas, ele não podia evitar tremer. Cada uma dessas formas era um monstro caído. Como alguém sobreviveria sequer um dia nesta cidade amaldiçoada? Teriam que ser loucos para tentar. Aos poucos, a magnitude da armadilha perigosa em que se encontravam começou a penetrar em sua mente. Hefei sorriu. Mas vocês conseguiram tropeçar em mim antes de descerem do muro. Caso contrário, os caídos já estariam se banqueteando com suas almas. Sortudos, muito sortudos. Há poucas pessoas no castelo que caçam nas ruínas, muito menos se aventuram tão longe dele. Encontrar um caçador experiente como eu era provavelmente a única chance de vocês de não descobrir o verdadeiro rosto da cidade sombria um segundo tarde demais. Ela balançou a cabeça. Isso é, tipo, 1 em 1.000? 10.000? 1.000.000? De qualquer forma, as chances realmente não estavam a seu favor. A sorte definitivamente está apaixonada por pelo menos um de vocês. Então, anime-se. Querem um pouco de carne? Eu tive uma caçada realmente incrível hoje. Foi tão incrível que nem me importo de compartilhar.
Nepis nem olhou para a carne assando e, em vez disso, inclinou-se para a frente, suas palavras cheias de intensidade. Se não há portal aqui, por que você não tentou sair? Hefia piscou algumas vezes e olhou para ela com sincera confusão. Sair. E ir para onde? A carne estava prestes a queimar, então ela se inclinou em direção ao fogo e removeu os espetos, substituindo-os por alguns novos. Depois, suspirando, ela se virou para a estrela da mudança e disse: Vocês estiveram no labirinto, então sabem como é. Não há nada além daquele maldito coral e do mar amaldiçoado por meses de viagem em todas as direções. Não se pode ir a pé, não se pode nadar, nem mesmo voar, porque há enxames de abominações voadoras terríveis escondidas nas nuvens. Mas tentar sair, sim, muitos tentaram. Agora todos estão mortos. Na verdade, foi assim que o primeiro mestre do castelo pereceu. Sun-Yi cerrou os dentes. Então, o quê? Vocês só se escondem no castelo e esperam a morte? A bela jovem riu. Claro que não, bobão. Então Elu perfurou com um olhar inesperadamente sombrio de seus olhos cor de avelã e disse: A maioria de nós nem consegue entrar no castelo. O rei exige seu imposto, sabe? Então nós apenas esperamos a morte do lado de fora. Capítulo 128. Rei da Colina. Sun-Yi encarou, tentando entender o significado por trás das estranhas palavras. O que você quer dizer? Hefia deu de ombros. O castelo pertence a um homem chamado Gunlaug. Se você quiser entrar e viver na segurança das muralhas do castelo, protegido e sustentado pelos caçadores dele, precisa pagar um tributo. Um fragmento por semana. Claro que havia exploração acontecendo até mesmo neste poço de desespero. O que mais ele esperava? Enquanto houvesse pessoas, alguém acabaria sendo presa. Sun-Yi sentiu um familiar sentimento sombrio surgindo das profundezas de sua alma. Em algum momento, ele o havia adormecido e esquecido, mas agora finalmente retornava ao seu lugar de direito. Um canto de sua boca se curvou. O que acontece se você não puder pagar o tributo? A caçadora olhou para ele com confusão. O que você acha? Você não pode chegar perto dos portões. Há um pequeno assentamento para nós, desgraçados, sob as muralhas do castelo, onde nos viramos com o pouco que temos e trememos de noite, esperando que nada saia da escuridão para nos devorar. É, basicamente isso. Ele hesitou. Mas como as pessoas são supostamente capazes de obter fragmentos de alma neste lugar amaldiçoado? Hefia gesticulou para os corpos dos monstros que havia matado. Caçando. Pode-se encontrar criaturas despertadas aqui e ali na cidade. O truque é encontrá-las e matá-las sem tropeçar em algo muito mais mortal. As pessoas de Gunlaug formam grupos e saem para caçar, com experientes guias liderando o caminho. Eles trazem de volta comida, memórias, materiais e fragmentos. Nada impede as pessoas de tentarem o mesmo. Ela ficou em silêncio por alguns momentos e depois disse em um tom mais sombrio, claro, sem boas memórias, grandes quantidades de essência de alma acumulada e conhecimento detalhado da cidade, essas pessoas geralmente não vivem muito. A maioria delas morre ou busca outras formas de ganhar fragmentos. Há poucos caçadores independentes com mais de algumas caçadas bem-sucedidas em seus nomes. Quero dizer, os que ainda estão vivos. Sun-Yi olhou para os monstros mortos, cada um deles grande o suficiente para fazê-lo hesitar. E você? Quantos você sobreviveu? Hefia sorriu. Mais que alguns. Com uma risada, ela levantou a mão e começou a dobrar os dedos, uma expressão pensativa no rosto. Vamos ver. 1, 2. 5. Ficando sem dedos em uma das mãos, ela coçou a cabeça e disse com um pouco de incerteza, não tenho certeza, mas deve estar em torno de 100 ou 200. É, isso mesmo. Os olhos de Sun-Yi se arregalaram. Dos 200. Se o que Hefia havia dito fosse verdade, ela era uma força a ser considerada. Matar até mesmo uma criatura desperta era digno de respeito. Matar centenas delas, no entanto, era nada menos que notável, talvez até heróico. E um pouco temeroso. Especialmente desde que ela havia caçado sozinha no meio de uma ruína amaldiçoada cheia de abominações caídas, sem ajuda, sem ninguém para contar além de si mesma. A caçadora descontraída não era tão simples como parecia. Ele franzia a testa. Se isso é verdade, então você não deveria ter tido problemas em pagar o tributo para ficar no castelo. Isso não faz sentido.
Por que você não fez isso? Hefei deu de ombros com indiferença. O assunto não parecia interessá-la. Digamos apenas que eu não gosto da atmosfera lá. Sun-Yi queria saber mais, mas de repente, Nepis falou novamente, sua voz estranhamente tensa. Você disse que havia outras maneiras de ganhar fragmentos de alma. Quais são elas? A caçadora virou-se para ele e ficou em silêncio por um tempo, um toque de alguma emoção sombria em seus olhos. No entanto, isso foi rapidamente apagado por seu sorriso descontraído habitual. Bem, há algumas maneiras. Se você tem uma habilidade útil de utilidade, pode se tornar um artesão ou um artífice no castelo. Não há muitos adormecidos com tais habilidades, então são bem considerados e cuidados. Se não, há outras oportunidades também. Os garotos podem se tornar soldados de Gunlaug, enquanto as garotas podem entrar em seu harém. As bonitas como vocês duas, especialmente. Ninguém irá forçá-las, é claro. Nepis franziu o senho. Sun-Yi podia ver faíscas brancas dançando em seus olhos. Então, você pode se tornar seu soldado, seu servo, seu brinquedo, ou morrer. Mas é uma escolha própria. Ninguém está forçando ninguém a fazer nada. É claro. Hefei sorriu. Garota inteligente. Você entendeu. Estrela da Mudança olhou para baixo, seu rosto indiferente ficando duro e frio. Seus punhos estavam tão cerrados que pareciam sem sangue. Então por que ninguém o matou ainda? A caçadora riu. Matar Gunlaug? Ah, muitos tentaram. Grandes pessoas terríveis e todos os outros. Você pode ver os crânios deles acima do portão do castelo, na verdade. Ela balançou a cabeça. Gosto do seu raciocínio, princesa, mas é melhor esquecer. Considero como imortal. Ele praticamente é. Acredite quando digo que nenhum adormecido pode derrotar Gunlaug, jamais. É simplesmente impossível. Hefei suspirou. Além disso, por mais que odeie o bastardo, ele é a única coisa que mantém esse lugar unido. Por mais desprezível que seja, sem ele, todos nós já estaríamos mortos. Sun-Yi observava Nepis, esperando ver sua reação. O que viu não o deixou feliz. Em seu belo rosto de marfim, não havia nada além de fria indiferença e determinação. Era a mesma expressão que ele viu antes da batalha contra o centurião, de carapaça primeiro, e o demônio de carapaça depois. Sem precisar da habilidade protética de Cassie, ele conseguia imaginar facilmente o que estava acontecendo em sua mente. Isso vai ser um problema. Como se sentisse a mesma coisa, Hefei fez uma careta. Não, sério. Tentar ir contra Gunlaug só vai te matar. Se tiver sorte. Nem pense nisso. Pensar demais não é bom para a sua saúde aqui na Cidade Sombria, de qualquer forma. Então, ela sorriu e fez um gesto em direção ao fogo. Só como um pouco dessa carne deliciosa, por favor. A vida é boa quando o estômago está cheio, certo? Deixe-me dizer, esta é provavelmente a sua última chance de comer algo de graça. Comida é uma raridade real por aqui. Acredita? Sun-Yi suspirou, então inclinou-se para a frente e pegou um pedaço de carne que estava fervilhando. Acontecesse o que acontecesse, eles precisavam continuar. Um passo de cada vez. Era a única maneira de sobreviver. Claro que acredito. Sou das periferias, sabe? Nem sabia o que cheiro de carne de verdade antes de entrar na academia. Com isso, ele entregou o pedaço de carne para Cassie, pegou outro e começou a devorá-lo gananciosamente. Nepis hesitou um pouco, mas depois seguiu seu exemplo. Hefei riu. Isso aí. Viu só, Pateta entendeu. Parecia que Estrela da Mudança havia seguido seu conselho. Pelo menos na superfície, ela havia aceitado que derrotar o atual mestre do castelo era impossível. Mas Sun-Yi sabia que, no fundo, ela continuava incrédula. Afinal, Nepis tinha o hábito de fazer coisas impossíveis acontecerem. Capítulo 129. Consolo. Após a revelação chocante sobre a futilidade cruel de sua longa e árdua jornada para a Cidade Sombria, o desejo de chegar ao prometido castelo que os mantinha motivados diminuiu significativamente. No entanto, ainda queriam chegar lá o mais rápido possível. Havia um pequeno resquício de esperança que ainda ardia no coração de Sun-Yi. Talvez Hefei estivesse mentindo para eles, ou errada sobre tudo, de alguma forma. No entanto, ele não acreditava realmente nisso. A bela caçadora parecia sincera e competente, se um pouco excêntrica.
Mais do que isso, suas palavras faziam muito sentido. Mas Effie não tinha pressa para deixar a torre de granito. Não há luz do dia suficiente para percorrer tanta distância. Passar pelas ruínas é uma provação lenta. Fiquem confortáveis e descansem. Partiremos, amanhã ao amanhecer. Depois disso, ela ocupou-se em limpar as carcaças dos monstros com uma longa faca que apareceu em sua mão. Ela até invocou uma memória que parecia um avental de couro para evitar sujar sua túnica com sangue. Assobiando uma melodia animada sob o nariz, a vigorosa jovem parecia um chefe gourmet entusiasmado. Nepis, Sun-Yi e Cassie não estavam com vontade de conversar. Cada um deles sentou-se sombriamente sozinho, tentando digerir a terrível realidade de sua nova situação. Sun-Yi estava completamente desanimado. Sentia como se alguém tivesse retirado as baterias de seu corpo, deixando-o sem força ou vontade de fazer qualquer coisa. O mundo havia se tornado sombrio e cansativo. É assim que a esperança funciona. Ele nem mesmo tinha motivação suficiente para ficar com raiva. Era como se tivesse corrido uma maratona exaustiva e cruzado a linha de chegada, apenas para descobrir que havia outra corrida esperando por ele do outro lado. De fato, ele teria que continuar correndo para sempre. Ele nunca mais encontraria Mestra Jete e o Professor Julius para agradecê-los pelos conselhos e ensinamentos que o ajudaram a sobreviver e talvez retribuir sua bondade. Ele nunca se tornaria um desperto e aprenderia mais mistérios de seu estranho aspecto. Mais importante ainda, seus sonhos de se tornar rico e passar o resto da vida em conforto também não se concretizariam. O que doía mais? É óbvio. Desanimado, ele fez um esforço para encontrar algum consolo nesse desastroso fracasso. Bem, se você pensar sobre isso, eu ainda estou vivo. Isso tem que valer alguma coisa, certo? Sua sombra olhou para ele, não totalmente convencida. Além disso, posso facilmente ficar vivo no futuro previsível. Sim, a imagem geral mudou para pior, mas nossa situação imediata melhorou bastante. Estamos a salvo da ameaça constante de afogamento ou sermos devorados pelos habitantes do mar escuro e profundo. Também encontramos uma forte comunidade de humanos. Não importava como as coisas eram administradas no castelo, havia centenas de pessoas vivendo lá. Números e experiências significavam tudo no reino dos sonhos. Ao se tornarem parte de um coletivo humano, eles iriam eliminar a maior parte dos fardos que haviam estado silenciosamente esmagando-os todo esse tempo. Comparado com a infernal via crucis do labirinto, a vida no castelo seria como um sonho. Se eles estivessem dispostos a se submeter ao seu mafioso mestre, é claro. Se Sun-Yi estivesse sozinho, provavelmente faria isso. Agora, no entanto. Mas mesmo que eles se recusassem, ainda havia o assentamento externo. Effie parecia estar muito bem como caçador independente. Ela nem parecia miserável. Na verdade, ela pode ser a pessoa mais contente que já vi. Sério, como ela pode ser tão descontraída alegre. Ela é louca. Ele lançou um olhar lateral para a caçadora absurdamente alta e franzindo a testa. Bem, vamos ponderar sobre isso. Ela tem um teto sobre a cabeça e um suprimento ilimitado de comida deliciosa, desde que ela mesma a casse. Isso já é melhor do que minha vida na periferia. Pensando bem, ficar na cidade sombria pelo resto de sua vida não era como ele havia imaginado seu futuro, mas não era tão diferente de lutar para sobreviver nos cortiços do mundo real. Na verdade, em muitos sentidos, era muito melhor. Então, talvez, a situação parecesse tão ruim não porque realmente fosse, mas porque simplesmente não se encaixava em suas expectativas infladas. Talvez Effie não esperasse nada da vida, e por isso era tão feliz e animada mesmo no meio desse inferno odioso. Sim. Deve ser isso. Problema resolvido. Fácil. A sombra balançou a cabeça e virou-se. Sun-Yi suspirou. Apesar de sua tentativa meio racional de encontrar o lado bom dessa calamidade, ele não se sentia melhor, de jeito nenhum. Na verdade, pensar sobre o quão inevitável e sombrio era o futuro deles só o deixava mais cansado. De repente, sua pele se arrepiou. A sensação familiar de medo e desconforto invadiu sua mente, mas agora era muito mais profunda e invasiva. A sombra do pináculo carmesim havia caído sobre a cidade sombria. Ponto. Logo, o som das ondas batendo contra a pedra os informou da chegada da noite. Sem ânimo sequer para levantar, Sun-Yi silenciosamente enviou sua sombra para dar uma olhada do lado de fora.
Enquanto os últimos raios do sol poente tingiam o mundo em tons de vermelho, o mar, amaldiçoado, se erguia do grande cratera. Sun-Yi observou enquanto a estátua distante da bela mulher sem rosto era lentamente afogada pela escuridão, até que apenas sua mão aberta permaneceu acima das ondas. Então, ele mudou seu olhar e olhou para baixo. A superfície negra ondulante do mar amaldiçoado parava a poucos metros abaixo da borda da parede de granito. Parecia que ele quase poderia tocá-lo, com a mão. Do outro lado da barreira de pedra, a cidade em ruínas jazia submersa nas sombras, dezenas de metros abaixo do nível da água. Preso entre a vastidão infinita do mar escuro e o vazio imenso das ruínas, a parede poderosa parecia tão fina quanto uma folha de papel. E ainda assim, ela silenciosamente suportava a pressão esmagadora das ondas negras, servindo como uma represa que protegia a cidade abaixo de ser apagada pela terrível inundação. Assim como havia feito por milhares de anos. No entanto, Sun-Yi não pôde deixar de imaginar todo o peso esmagador rompendo a parede em uma torrente devoradora de escuridão. Ele sentiu calafrios descendo por sua espinha. Comandando sua sombra a retornar, Sun-Yi finalmente se forçou a se levantar e caminhou até Nepis. Estrela da Mudança estava, sentada com as costas contra a parede, com uma expressão sombria no rosto. Ao ouvir seus passos, ela levantou os olhos. Sun-Yi sentou-se ao lado dela, hesitou por um tempo e então disse, "O que você acha?" Ela ficou em silêncio por um longo tempo, simplesmente olhando para ele com uma expressão inexorável. Justo quando ele estava prestes a pensar que não haveria resposta, Nep finalmente falou. Enquanto falava, faíscas brancas se acenderam nas profundezas de seus frios olhos cinzentos. "Nós encontraremos um caminho de volta. Não importa o que precise ser feito, nós encontraremos." Suas palavras ecoaram dentro da torre de granito, fazendo as sombras nas paredes dançarem em alegria sinistra. Capítulo 130. Força de uma dúzia de homens. Na manhã seguinte, eles partiram para o castelo. Antes de deixar o refúgio seguro da torre de granito, Hefia deu a eles uma lista de instruções. "Sigam atrás de mim. Ouçam tudo o que eu digo. Não façam barulho. Não sangrem. Não pensem demais. Algumas das criaturas lá fora podem ouvir pensamentos barulhentos, outras podem sentir emoções fortes. Então não sintam medo também." Sun-Yi encarou com expressão sombria. Como ele ia controlar o que sente? A vigorosa caçadora sorriu. "O quê? Você nunca tentou resolver equações matemáticas na cabeça para impressionar uma bela dama?" "Faço o mesmo." Quando as bochechas de Sun-Yi começaram a ficar vermelhas, ela riu e se voltou para Cassie e Nep. "Correção. Vocês dois, tentem não sentir medo. Dofus, tente não ficar muito animado. Se seguir atrás de mim e se mostrar demais, peça para ser esbofeteado, certo?" Sun-Yi fez uma careta e falou entre dentes, "Aquilo... não será um problema." Hefia piscou algumas vezes, depois sorriu. "Ah. Jogando para um outro time. Entendi. O que... o que isso deveria significar?" Tentando controlar suas emoções, Sun-Yi respirou fundo e contou até 10. "Equações matemáticas o cacete... Quem ela pensa que é? Espera... porque eu estou contando." Certificando-se de que eles entendessem suas instruções, a caçadora se virou e rolou a imensa laje de granito que bloqueava a saída da torre para o lado. Músculos definidos se tensionaram e se movimentaram sob sua pele oliva, fazendo uma vista pitoresca. Sun-Yi olhou para as costas dela e engoliu em seco. Aquela laje de granito devia pesar algumas toneladas, no mínimo. Quão forte era a bela gigante, exatamente? Percebendo seu olhar, Hefia ergueu uma sobrancelha e piscou. "Gostou do que viu?" Ele respondeu no piloto automático, "Sim... Espera, não. Quero dizer, não era por isso que eu estava olhando. Como você é tão forte?" Ela olhou para a laje de granito, depois para ele. "Ah, isso. É minha habilidade de aspecto. É um forte aprimoramento físico geral." Isso era uma habilidade muito rara e poderosa. Embora não tão extravagante quanto muitas outras, era praticamente a habilidade definitiva para um guerreiro. Com não só sua força, mas também sua velocidade, agilidade, resistência e resiliência aumentadas, Hefia era como um dos antigos heróis que Nep falava às vezes. Especialmente porque esse aumento parecia ser tão extravagante. Além disso, ela provavelmente absorveu uma quantidade muito grande de ciência,
de alma ao longo dos anos caçando monstros na cidade sombria. Todos aqueles fragmentos que a caçadora rebelde se recusou a pagar como tributo ao tirânico senhor do castelo tiveram que ir para algum lugar. Mas porque ela simplesmente admitiria o que sua habilidade era. Compartilhar segredos assim não era uma coisa sábia a se fazer, especialmente não na implacável realidade da Costa Esquecida. Notando sua surpresa, Raffi sorriu. O quê? Não é como se fosse um grande mistério. Por aqui, qualquer pessoa com um par de olhos sabe o que minha habilidade pode fazer. Você quer que eu te diga qual é o meu defeito também? Havia um brilho malicioso em seus olhos. É, claro. Como se alguém fosse louco o suficiente para compartilhar seus. É muito simples. Meu aspecto não só aumenta todos os meus atributos físicos, ele também faz o mesmo com todas as minhas necessidades físicas. Por que você acha que comi carne suficiente para criar uma pilha literal de ossos roídos, pela diversão? Ela riu e balançou a cabeça. Bem, foi divertido, não vou mentir. Então, o preço por ter a força de muitos homens era ter a fome de muitos homens também. Aqui, na Cidade Sombria, onde a comida era escassa difícil de conseguir, era um defeito perigoso de possuir. Era uma maldição que poderia forçar uma pessoa a caçar mais, e portanto, correr mais riscos de se machucar e morrer mais do que qualquer outra pessoa teria que enfrentar. A maioria das pessoas zombaria da sua gravidade, mas não Sun-Ni. Ele sabia o que era fome, a fome real. O que podia fazer com uma pessoa. Talvez essa fosse a razão pela qual Ifia estava aqui em primeiro lugar. Talvez ela se tornou uma caçadora não porque queria, mas porque simplesmente não tinha escolha. Quais outras necessidades físicas as pessoas têm? Sun-Ni pensou, um pouco confuso. Ar, depois água e comida, então. O quê? Ei! Eu disse para não se animar. Sun-Ni se assustou e olhou para Ifia, que estava encarando-o e gargalhando. Envergonhado, ele apertou os dentes com raiva. Não se ache tanto, perna fina. No entanto, quando percebeu que Nepis e Cassie os observavam com divertimento claramente escrito em seus rostos, sua raiva diminuiu um pouco. Tardiamente, Sun-Ni percebeu que, talvez, a experiente caçadora estava brincando com ele não apenas por pura malícia. Talvez ela estivesse tentando alegrar o clima para colocá-los no estado mental correto, tornando a travessia da cidade amaldiçoada menos perigosa. Enquanto isso, Raffi sorriu. O que? Nenhuma resposta. Sun-Ni olhou com raiva e disse, não me distraia. Então ele mudou forçosamente o fluxo de seus pensamentos e acrescentou, relutantemente, estou resolvendo equações. Um minuto depois, eles deixaram a torre de granito e pisaram nas ruas da Cidade Sombria. Antes de se aventurar, Raffi convocou o capacete de sua armadura arcaica. Era do design coríntio, com um alto penacho de crina de cavalo azul e uma viseira estreita que deixava apenas seus olhos e lábios expostos. Em suas costas, havia uma bolsa de couro contendo a carne, os ossos e as peles dos monstros que ela havia abatido durante a caçada. Sun-Ni sabia com certeza que esta bolsa era muito maior por dentro do que parecia por fora. Caso contrário, para acomodar todos os troféus de Ifia, teria que ser absurdamente grande. No entanto, ainda pesava muito mais do que uma pessoa comum poderia carregar. Incluindo a armadura, a faca longa e o avental de couro preto, era a quarta memória que ele havia visto a caçadora convocar. Ele se perguntou quantas mais ela tinha em seu arsenal. Ele ainda não tinha visto quais armas Ifia usava. Na luz fantasmagórica do amanhecer, eles entraram nas ruínas amaldiçoadas.